A mais um New Coffee. É muito bom ter você por aqui. Estamos começando mais uma live. Para você que não me conhece, está passando aí na timeline. Eu sou Nil Otunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal. E o tema dessa live hoje é sabotadores internos. 7 passos para você alcançar o seu potencial máximo. Sobre isso que nós vamos falar hoje, hein? Vem comigo, fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter informações importantíssimas para começar a agir, para começar a entender algumas coisas que acontecem na sua vida e por que muitas vezes você fica se auto-sabotando. Nós vamos trazer informações aqui que vão fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero dar um bom dia aqui para a Niviane. Eu vou compartilhar aqui com os meus contatos para avisar que nós já estamos ao vivo, tá? E aí, se for interessante para você também, já compartilha, manda para mais pessoas essa live, para a gente poder estar junto aqui e ajudar as pessoas nesse tema que é tão importante. Manda lá para pelo menos 5 pessoas que você considera importante e que você entende que essas pessoas possam crescer também. Manda para essas pessoas aí. Chama essas pessoas para estar junto com a gente. Deixa eu escolher aqui algumas pessoas também. E nós vamos trabalhar aqui os sabotadores. Bora falar sobre sabotadores hoje então? Isso mesmo, sabotadores. E aí, você já se sabotou alguma vez na sua vida ou não? Fala pra mim. Já se sabotou? Compartilhado. Mandei aqui para os meus contatos. Supere sabotadores internos. 7 passos para alcançar o seu potencial máximo. Todos nós enfrentamos momentos em que nós somos nossos próprios inimigos. Eu garanto que assim como eu, você também muitas vezes já se sabotou. Muitas vezes você já foi o seu próprio inimigo ou sua própria inimiga. A Niviane tá aí, ela fala muito bem no livro dela, que ela tá escrevendo, né? Tá ficando pronto já o livro dela, tem um capítulo específico sobre isso, né? Falando sobre o auto-sabotadores, e ela tem esse entendimento também disso. Nós não somos psicólogos, né? Eu não sou uma pessoa que trabalha especificamente com isso, mas são assuntos que estão no nosso dia a dia e que nós conseguimos ter essa capacidade até mesmo pela vivência, por se auto-sabotar muitas vezes, por deixar esses sabotadores falar mais alto na nossa vida. E eu sei que muitas pessoas têm agido dessa forma, têm se auto-sabotado, têm deixado os sabotadores agirem na vida deles e aí não conseguem alcançar alguns resultados na vida, não conseguem ir para frente, ficam travados e aí não entendem o que as coisas acontecem, porque não se conhecem, porque não sabem o que está se passando pela sua vida. Então, quando pensamentos negativos e comportamentos autossabotadores nos impedem de agir de acordo com os nossos objetivos, alguma coisa está errada. Algum comportamento nós estamos tendo, alguma coisa tem acontecido para que nós venhamos chegar naquela fase, naquele momento ou naquela situação e essas coisas vêm acontecendo. Então hoje a gente vai mergulhar aí em estratégias práticas para a gente poder identificar esses sabotadores, enfrentar e superar eles, capacitando você para alcançar seu pleno potencial. Beleza? Então vamos trabalhar nessa linha aqui para a gente poder identificar esses sabotadores e conseguir agir em cima deles para que o seu resultado possa acontecer. Bora lá, bora comigo? Bora tomar um café e bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento? Chegou a hora de crescer, né? Bora crescer? Deixa eu só colocar um som de fundo aqui. E aí vamos falar sobre os sabotadores. Olha lá, são 7 passos. Vou te dar 7 passos aqui para você alcançar o seu potencial máximo. Primeiro, bora lá. Primeiro a gente precisa fazer o quê? Identificar os sabotadores internos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje na live é identificar os sabotadores internos. Eu vou ajudar você a identificar esses sabotadores, os padrões de pensamentos negativos que podem estar minando a sua confiança e também o seu sucesso. Bora lá?
Primeiro passo para você identificar os sabotadores. Marca aí para você não esquecer. Primeiro passo para você identificar os sabotadores. Autoconsciência. Esse é o primeiro passo para você identificar os sabotadores internos. A primeira iniciativa que você precisa é desenvolver essa autoconfiança. Isso envolve observar os seus pensamentos e sentimentos de forma objetiva e crítica, tá? Você tem que fazer essa análise minuciosa, você tem que ter essa tomada de consciência sobre como está a sua situação, como está o seu momento, o porquê muitas vezes você não está alcançando os resultados desejados, o porquê muitas vezes você não avança, o porquê muitas vezes você trava diante de uma situação, o porquê você não aceita muitas vezes aquele resultado na sua vida. Comece a prestar atenção aos pensamentos que surgem quando você enfrenta os desafios, quando você comete erros, quando você se sente inseguro ou insegura. Comece a prestar atenção nesses detalhes. Não vai ser assim de uma hora para outra que você vai identificar, você vai conseguir fazer uma lista de todos os sabotadores, de tudo que acontece. Não, é um processo minucioso. É um processo de autoconsciência. Você vai ter que começar a parar e prestar atenção no seu comportamento, em como você age diante das situações. O processo de autoconsciência é justamente isso. É você estar consciente da resposta que você está dando diante das situações. Dani Fiestas, bom dia. E aí você vai vendo que alguns comportamentos são semelhantes, que algumas coisas estão acontecendo. Olha só, eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer tudo sozinho, tá? Às vezes você vai precisar de ajuda. Mas esse primeiro passo aqui de identificar esses sabotadores faz toda a diferença. Ter essa autoconsciência faz toda a diferença na sua vida. Para identificar o que está acontecendo e o porquê que você está se sabotando. O porquê que você não está, muitas vezes, ali atingindo o seu potencial máximo. Por que você está travando diante de algumas situações? Já aconteceu isso com você, de travar diante de algumas situações? De você saber, você ter convicção ali de que você tem capacidade, de que você tem as habilidades necessárias, que você tem ali todos os requisitos para alcançar aquele objetivo, para alcançar de repente uma vaga de emprego, para se sobressair, para crescer, para desenvolver, para prosperar, para ter uma vida financeiramente confortável. E aí chega em alguma situação, você não entende o que acontece, mas as coisas não dão certo. Já aconteceu com você isso? Pois é, são sabotadores agindo na sua vida. E o primeiro passo aqui para a gente conseguir atingir esse potencial máximo, alcançar o nosso potencial máximo, eliminar, superar esses sabotadores, é ter essa autoconsciência. É identificar os sabotadores. Mas para identificar os sabotadores, eu preciso ter essa autoconsciência. Eu preciso parar e fazer algumas análises, prestar atenção aos meus pensamentos, aos pensamentos que surgem quando eu enfrento os desafios, quando eu cometo os erros e quando eu me sinto inseguro. Qual é o comportamento que eu tenho? Qual comportamento você tem quando você está diante de algumas situações dessas? É isso que você precisa perceber. O primeiro passo é a autoconsciência. O primeiro passo para você identificar os sabotadores, tá? Eu vou te entregar 7 passos aqui para você alcançar o seu potencial máximo. O primeiro passo é identificar os sabotadores. Dentro desse passo aqui de identificar os sabotadores, tem 6 passos que você precisa dar para identificar esses sabotadores. O primeiro é a autoconsciência. É prestar atenção aos seus pensamentos que surgem quando você enfrenta os desafios, quando você comete erros, quando você se sente inseguro. Ok? Tá entendendo aí? Manda aquele foguetinho aqui para eu saber que você está entendendo. Porque esse assunto é um assunto complicado, um assunto delicado da gente falar e um assunto muito particular. Tá? E eu quero que você entenda todos os passos, toda a direção. Então manda aquele foguetinho para eu saber que você está conseguindo pegar essas informações para eu poder te passar de uma forma clara. Também faz aquele coraçãozinho subir aqui, porque o Instagram vai entregando essa live aqui para mais pessoas e a gente tem mais gente aqui também. Dentro desse passo de identificação dos sabotadores, eu tenho um passo ali que eu tenho que dar, que são
padrões recorrentes. Então, o primeiro passo é a autoconsciência, é eu começar a prestar atenção nos meus pensamentos. O segundo passo, o segundo ponto importante nisso tudo são padrões recorrentes. Eu tenho que identificar isso, eu tenho que observar se existe algum padrão recorrente em meus pensamentos. Você precisa identificar se existem padrões recorrentes em seus pensamentos. Por exemplo, você pode perceber frequentemente pensar coisas como: eu nunca sou bom ou eu nunca sou boa o suficiente. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Gilson, bom dia, seja bem-vindo. Eu nunca sou bom o suficiente. Ou sempre faço tudo errado. Esses são sinais de sabotadores internos. Você tem esse tipo de pensamento? Fala para mim aqui nos comentários. Você tem esse tipo de pensamento? Sempre faço tudo errado. Eu não sou bom o suficiente. Esses pensamentos vêm quando você enfrenta desafios, quando você comete erros, quando você se sente inseguro? Vem esse tipo de pensamento para você? Fala para mim aqui. Eles são padrões recorrentes? Sempre que acontece uma situação, você se depara com esse tipo de pensamento? Porque não é uma coisa exclusiva, tá? Não ache que só com você que acontece isso. Nós estamos falando aqui sobre sabotadores internos. Esses sabotadores agem em todas as pessoas. E muitas vezes você ouviu de algumas pessoas que você não era bom o suficiente. Alguém deve ter falado para você em algum momento que você não era capaz. Que você sempre faz as coisas erradas. Talvez lá na sua infância foi instalado isso pela criação que você teve com seus pais, com seus avós, com seus tios, com as pessoas que te criaram ali. Em um momento ou outro, alguém falou para você diante de uma situação que você viveu, porque você estava em fase de crescimento, de desenvolvimento, você estava conhecendo as coisas, e você cometeu alguns erros, assim como você comete erros hoje como adulto. E alguém lá atrás falou para você que você não faz nada direito, que você não é bom o suficiente, ou te deu um parâmetro de comparação. Olha, você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã. Nossa, que bom se você fosse igual a fulano, igual a ciclano. Fez comparações e você começou a se comparar ao restante da vida. E todas as vezes que você fracassa, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você não consegue avançar, esses pensamentos vêm na sua vida. São padrões. E aí você tem que identificar isso. Se você começa a ter esses pensamentos negativos, esses pensamentos de autossabotagem quando você passa por diante de uma situação. Porque às vezes você está passando por aquela adversidade, por aquele problema, não para te diminuir, não porque você é inferior, mas porque você precisa daquilo para o seu crescimento. Porque você precisa enfrentar aquele desafio para que você tenha a oportunidade de subir de nível, de ter aquela experiência para coisas maiores que estão por vir para você. Então não deixe esses pensamentos dominarem você. Não deixe esses sabotadores dominarem você. Identifique se há um padrão ali. Se há um padrão recorrente diante das situações, se todas as vezes que acontece isso, vem esse sentimento, vem essa afirmação que você faz para você mesmo, já coloca aí como um ponto importante para ser mudado. Porque os sabotadores podem ser mudados, tá? Você pode mudar esse padrão. Você pode trabalhar isso. Você pode moldar isso, você pode superar isso. Você pode vencer os sabotadores. Ei, você pode vencer os sabotadores. Então, primeira coisa é identificar. É ter autoconsciência, né? Começar a prestar atenção nos pensamentos e ver se tem um padrão. Tem esse padrão? Geralmente você faz algumas perguntas assim, ou você faz algumas afirmações quando isso acontece. Já vai ligando o sinal de alerta. Terceiro ponto aqui. Pergunte a si mesmo. Faça a si mesmo perguntas reflexivas como: eu estou dizendo a mim mesmo quando enfrento o desafio? Ou quais pensamentos surgem quando estou prestes a assumir uma nova oportunidade? Isso pode ajudar você a identificar pensamentos autossabotadores, tá? Isso pode te ajudar. Quando você começa a fazer perguntas para você mesmo, e quando você começa a questionar e trazer essas respostas, você começa a ter uma melhor ideia do que está acontecendo.
Porque muitas pessoas não conseguem avançar justamente por causa desses pensamentos sabotadores, desses sabotadores internos que agem na nossa vida. E aí eu não consigo explorar o meu potencial máximo. Sabe por quê? Porque eu mesmo acabo me diminuindo. Eu mesmo acabo impedindo o meu avanço. Quando eu falo aqui que você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso, envolve tudo isso que a gente está falando aqui. Aliás, se você parar para prestar atenção, é você que é responsável por tudo que acontece na sua vida. É você que é responsável pela vida que você está vivendo agora. Pela vida que você está levando agora. Você é responsável pelo corpo que você está tendo, pela aparência que você está tendo. Você é responsável também pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas ideias, pelo seu estágio emocional hoje. Se você não está vivendo uma vida emocionalmente boa hoje, é porque você está alimentando os seus pensamentos de coisas ruins. É porque os sabotadores estão entrando na sua vida e você está dando espaço. Você está dando espaço para pensamentos negativos. Você está dando espaço para se diminuir. E é por isso que você não consegue aproveitar as oportunidades. É por isso que você não consegue explorar o potencial máximo que existe em você. Aliás, você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa dotada de capacidades, de habilidades, de dons que foram dadas, que foram enviados para você. E tem muitos desses dons que você ainda nem descobriu. Tem muitas coisas, tem muitas qualidades aí em você que você não faz ideia que você tem porque os sabotadores estão te diminuindo. Porque esses sabotadores estão falando para você, olha, não dá, você não é a pessoa ideal para esse processo. Fala, Raik, bom dia. Você não é bom o suficiente para estar lá. Tem pessoas melhores e mais qualificadas. Por que tem pessoas melhores e mais qualificadas? Por que essa vaga aí não é sua? Por que essa posição de destaque não é sua? Por que esse lugar onde você gostaria de estar não é seu? Por que esses sabotadores estão agindo, diminuindo você e deixando você acreditar que isso realmente é verdade? Qual é a historinha que você está contando para você? Qual é a mentira que você está contando para você hoje para não alcançar os seus objetivos, para não alcançar os seus sonhos? Porque não tem ninguém que possa impedir você. Você é um imparável, você é uma imparável. É só você que tem essa capacidade de parar você, deixando esses sabotadores agirem na sua vida. A partir do momento que você começa a identificar isso, que você começa a ter essa autoconsciência, quando você começa a identificar esses padrões, quando você começa a fazer perguntas para você mesmo e você não começa a ter respostas negativas sobre essas perguntas, alguma coisa de errado está acontecendo. Os sabotadores estão falando mais alto na sua vida. E aí eu preciso identificar tudo isso. O primeiro passo geral é identificar tudo isso. Outro ponto importante dentro dessa identificação é ligar alguns sinais de alertas emocionais. Esteja atento aos sinais emocionais que acompanham esses pensamentos. Sentimentos de ansiedade, insegurança, frustração ou baixa autoestima podem ser indicativos de sabotadores internos em ação. Quando você começa a ter esses sentimentos de ansiedade, de insegurança, de medo, de frustração, quando você está com a autoestima baixa, tudo isso pode identificar, já pode ser um sinal de alerta que os sabotadores internos estão em ação. Aquele sabotador que quer te diminuir, aquele sabotador que não quer deixar você avançar, aquele sabotador que não quer deixar você alcançar os resultados, aquele sabotador que está deixando você para baixo. E aí, o que vai acontecer? Esse sentimento aí de ansiedade, de depressão, de insegurança, de medo, vai falar mais alto na sua vida. E você vai travar. Você não vai sair do lugar. Você vai continuar vivendo aquela mesma vidinha medíocre que você acredita que você tem que ter. Você vai perder a sua crença de merecimento e vai mergulhar numa crença de não merecimento. Você vai achar que você não é capaz de nada. Que a vida não foi feita para você. Que as coisas não foram feitas para você alcançar. E quem foi que falou para você que você não pode alcançar os seus objetivos? Quem foi que falou para você que você não pode alcançar os seus sonhos? Foram outras pessoas que disseram isso para você ou você não consegue encontrar essas respostas? Diz para mim, quem foi que disse que você não pode alcançar todos os seus sonhos? Então, eu preciso ligar
alertas emocionais. Ligue sinais de alertas emocionais. Começou a ter sentimentos como ansiedade, insegurança, medo, depressão, frustração, baixa autoestima, já começa a ligar esse sinal de alerta aí, porque você pode estar entrando num processo de autossabotagem. Você está sabotando você mesmo. Ei, deixa eu falar algo para você aqui. Nós somos o nosso maior inimigo. Você pode até trazer para a questão espiritual. Você pode até falar assim, o diabo se levanta, tem se levantado, tem colocado armadilhas, eu tenho me deparado com muitas situações, eu tenho enfrentado muitos desafios. Você pode até levar para esse lado espiritual, tá? Mas ele não vai fazer nada. Esse inimigo, essa força maligna, e elas existem, tá? Essas forças malignas, elas estão associadas a todos esses sabotadores. Essa opressão que acontece na sua vida. Só que é você a única pessoa responsável por tudo isso. É você que é responsável por enfrentar esses medos. É você que é responsável por enfrentar esses desafios, esses conflitos internos. E é interessante quando a gente começa a falar de mente, porque a gente começa a ver coisas, imaginar coisas ou entender coisas que a gente não fazia ideia. Porque é um mundo muito grande para ser explorado. São questões muito complicadas muitas vezes para a gente vir aqui numa live e falar sobre isso. Porque cada um vive os seus medos. Cada um vive os seus conflitos internos. Cada um vive os seus problemas. Só que você precisa entender, e o meu objetivo hoje com essa live aqui é fazer você entender que existem sabotadores. Que você está cheio de sabotadores e se você não assumir o controle, o governo da sua vida, esses sabotadores vão falar mais alto. Olha o outro ponto importante aqui. Compare com a realidade. Compare os seus pensamentos com a realidade objetiva. Pergunte a si mesmo se esses pensamentos são realmente verdadeiros e se são baseados em evidências sólidas. Frequentemente, os sabotadores internos exageram ou distorcem a realidade. Eu vou repetir para você. Esse sexto ponto aqui para você identificar os sabotadores. Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Compare com a realidade. Compare seus pensamentos com a realidade objetiva. Pergunte a si mesmo se esses pensamentos são realmente verdadeiros e se estão baseados em evidências sólidas. Frequentemente, os sabotadores internos exageram ou distorcem a realidade. Nós estamos falando aqui de mente. Nós estamos falando aqui das emoções. Luiz, bom dia. E aí eu preciso entender o seguinte. O nosso cérebro ele não consegue distinguir entre verdade e mentira. Por isso que ele acredita na mentira que você conta para ele. Por isso que ele fica acreditando nas mentirinhas que você conta quando você não quer fazer algo, quando você não está disposto ou disposta a fazer algo. Quando você não quer pagar o preço, quando você quer um conforto. Aliás, o nosso cérebro ele tem duas funções, que é preservação e economizar energia. Ele vai te preservar sempre e ele vai economizar o máximo possível da sua energia para que ele possa ajudar no momento de fuga ou de perigo. Então ele vai fazer isso mesmo. E aí a historinha que você conta para você mesmo é aceitado porque o cérebro não consegue distinguir entre verdade e mentira. Por exemplo, se eu falar para você agora, não pense em um cachorro tocando guitarra. Você certamente deve ter pensado em um cachorro tocando guitarra. Sabe por quê? O seu cérebro não consegue distinguir esse não. Ele já vai para criar essa imagem de um cachorro, talvez peludo ou talvez sem pelo, e agora a sua imaginação vai trabalhando, tocando guitarra. E talvez você imaginou até a música que esse cachorro está tocando. Por quê? Porque não tem limite. Eu não consigo falar para você não pense nisso. Porque você vai pensar, o seu cérebro pegou essas informações e ele vai processar com um cachorro com uma guitarra na mão tocando uma música, talvez até cantando. Porque você começa a trabalhar. Então o que acontece? Faça essa análise, identifique, o primeiro passo é esse, identificar os sabotadores. E aí eu te dei aqui alguns pontos, né? A autoconsciência, padrões recorrentes, para você identificar se esses pensamentos são recorrentes, de acordo com a situação. Você precisa fazer perguntas a si mesmo, ligar o sinal de alerta emocional, comparar isso com a realidade, ver se aqueles
pensamentos realmente condizem com a realidade, para que você possa identificar, só para você dar o primeiro passo, para identificar esses sabotadores. E tudo isso acontece todos os dias na nossa vida. Acontece todos os dias na nossa vida. Tá? Todos os dias você passa por esses momentos, você passa por essas situações. Olha só, o autor Robert Schuller disse que o que você pensa da situação é mais importante do que a situação em si. Isso destaca a importância de nossos pensamentos. Se você pensar, se você imaginar que você é um fracassado, você será um fracassado. Você será um derrotado. Se você imaginar que você não é capaz, você não será capaz. Se você acreditar que você é um coitado, uma coitada, que você não tem oportunidade, as oportunidades não vão aparecer para você. Você não vai conseguir enxergar as oportunidades. Se você dizer por aí que você é inferior, você será sempre inferior. Se você contar essa história por aí, ou para sua mente, que você não consegue as coisas boas, você não vai conseguir as coisas boas, você não vai acessar as coisas boas. E aí não tem processo de libertação que faça com que isso aconteça, porque isso é algo interno, são sabotadores agindo na sua vida. Porque você aceitou isso, você aceitou essa condição. A maioria das pessoas vivem por condição. Elas não vivem o seu melhor, elas não acessam as suas melhores fases, elas não acessam tudo aquilo que já foi liberado para elas, justamente porque elas não acreditam que elas sejam capazes. Elas não acreditam que elas podem mais do que a vida que elas estão vivendo. Elas não acreditam que elas são ou podem se tornar pessoas imparáveis. Porque elas deixam os sabotadores agirem na vida delas. O segundo passo aqui, para que você possa alcançar o seu potencial máximo e superar esses sabotadores, o segundo passo é o desafio de crenças limitantes. Quando você começar a identificar esses sabotadores, você vai começar a ver que você tem algumas crenças que te limitam, que nós chamamos de crenças limitantes. A gente poderia fazer uma live só dos sabotadores e poderia fazer uma live também aqui só das crenças limitantes. Inclusive, a semana passada eu falei um pouquinho sobre as crenças limitantes. Eu trouxe algumas crenças limitantes aqui, tá? Mas não vai ser o caso hoje. Nós não vamos falar sobre as crenças limitantes hoje. Mas você precisa entender que o segundo passo é o desafio que você tem de enfrentar as crenças limitantes que você tem, que são justamente essas mensagens que vêm para você. Eveline, bom dia, seja bem-vinda. É se desafiar com essas crenças. É se desafiar com você mesmo. Esse processo de crescimento e desenvolvimento, ele é diário. Ele precisa acontecer todos os dias. Ele faz parte desse processo. Espera aí, só um pouquinho. Os sabotadores fazem parte do nosso dia a dia. Os sabotadores fazem parte da nossa rotina. Nós precisamos conviver, identificar isso aí e trabalhar isso daí. Trabalhar sua autoconfiança, trabalhar sua autoestima, tá? Melhorar tudo isso, enfrentar esses sabotadores e enfrentar as crenças limitantes. E o que é as crenças limitantes? É os sabotadores agindo, confirmando algumas situações e você passa a acreditar que aquilo é verdade. Aquela historinha que você conta para você mesmo, aquela mentirinha que você conta para você mesmo, ela passou a ser contada muitas vezes e ela se tornou uma verdade na sua vida. Ela se tornou uma crença limitante na sua vida. Uma crença que não deixa você avançar. E muitas pessoas têm muitas crenças limitantes e precisam ser identificadas, precisam ser trabalhadas. Como que a gente faz isso, meu? Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar de um coach, você vai precisar de um mentor, você vai precisar de alguém que possa ajudar você a identificar essas crenças e trabalhar em cima dessas crenças. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo trabalhar se eu não tiver nada disso? Você pode identificar elas, quais são as crenças limitantes que você tem. Identificar é um passo mais profundo, é uma jornada mais profunda que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso ou trabalhar tudo isso dentro de uma live. Mas a ideia é você ter essa consciência. Você que quer sair do lugar, você que quer resolver os problemas que você tem, você que quer começar a ter resultado, você precisa dar esses passos aqui. Dentro dos sabotadores.
Você que quer explorar o seu potencial máximo vai ter que identificar as crenças limitantes e acrescentar crenças que sejam positivas, que vão levar você ao próximo nível, que vão levar você à próxima fase. Como eu disse, a gente não vai falar quais são as crenças limitantes aí, mas você pode até dar um Google ou assistir alguma outra live minha aí que eu tô falando sobre crenças limitantes. Você vai identificar elas. Tá? Mas muitas vezes você já contou essa história de que você não é capaz, que se tornou uma crença limitante para você. De que você não é capaz. Sabe por quê? Porque às vezes você fez uma coisa e não deu certo. Aí você fez outra coisa e não deu certo. Aí alguém falou para você, olha, você não é capaz. Larga a mão disso. Isso não é para você. E você acreditou no que a pessoa falou, porque você comprovou uma, duas vezes, porque você apenas tentou duas vezes. E você transformou isso em algo real na sua vida, que realmente você não é capaz de repente de fazer aquilo. Porque você tinha dificuldade, porque você não aprendeu muitas vezes da maneira correta. E aí você deixou de tentar. Eu conheço algumas pessoas que têm crenças limitantes de que não nasceram para empreender. Não nasceram para ser empresários. Sabe por quê? Porque elas abriram a primeira empresa e a primeira empresa fechou. Elas abriram a segunda empresa e a segunda empresa fechou. Aí elas abriram a terceira e até prosperou. Daí veio a pandemia e ela teve que fechar. E aí durante 3 vezes ela tentou abrir uma empresa e ela imaginou que ela não fosse bom o suficiente ou boa o suficiente para ser um empresário. Porque alguém falou, olha, eu acho que você não nasceu para isso. Ou ela criou essa imagem de que ela não nasceu para isso. E aí ela abandonou aquele sonho de abrir uma empresa e ela preferiu se tornar uma pessoa prestando serviço para outras pessoas. Vendendo de repente até a sua hora para as empresas. E tá tudo certo com isso, não tem problema em relação a isso daí. Mas ela criou uma crença limitante de que ela não nasceu para ser um empresário, de que ela não nasceu para ser uma empresária. Oi Léa, bom dia, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Ela deixa de tentar. Ela deixa de fazer aquilo novamente. Sabe por quê? Porque ela validou, ela criou uma crença de que ela não pode ser um empresário, de que ele não, né, que ela não pode ser uma empresária, que ela não pode ter a sua própria empresa. Deixa eu falar para você. Eu já tive a oportunidade de abrir e de fechar algumas empresas. Se eu pensasse dessa forma, eu não estaria empreendendo hoje. Sabe por quê? Porque eu errei lá atrás. Eu tive a oportunidade e eu falhei, eu errei. Só que esses erros se tornaram aprendizado. Esse aprendizado se tornou em conhecimento e hoje eu consigo ajudar pessoas. Hoje eu consigo ajudar empresários. Hoje eu consigo ajudar pessoas a abrirem, a criarem de repente o seu negócio porque eu tive essa experiência. Kel Tavares, bom dia. Eu tive que passar por isso. Só que eu poderia ter muito bem falado, olha, eu não sirvo para isso, eu não sou para isso. Eu poderia ter fortalecido essa crença limitante de que realmente não daria certo porque eu fiz errado a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez e já era um motivo suficiente para poder abandonar tudo isso. Mas a minha mentalidade não deixou com que isso acontecesse, sabe por quê? Eu entendi que cada fase foi uma fase que eu não estava preparado para essas fases. Eu não tinha conhecimento suficiente para nenhuma das áreas que eu atuei. Não tinha. Eu não tinha estudado, eu não tinha aprendido a metade das coisas que eu aprendi durante esse tempo, e tudo isso fortaleceu o meu crescimento. Trouxe bagagem para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas. Mas eu poderia muito bem falar, olha, eu não sirvo para isso. Seria uma crença que eu teria instalado para mim mesmo e uma limitação que eu poderia ter dado para mim mesmo e deixado de avançar, deixado de crescer. Hoje eu não estaria ajudando pessoas nesse processo. Por causa da minha crença, da minha limitação. Qual é a crença que está te limitando hoje? O que você fez que deu de errado, que você criou isso como uma crença e está deixando ela se levantar na sua vida e falando mais alto sobre você? O que você está dizendo para você que você não é capaz? Você tem coragem de colocar aqui nos comentários a palavra mais absurda que vem aí sobre você? Sobre o que você não é capaz? Você tem coragem para a gente falar sobre isso na live? Se você tiver coragem, coloca aqui nos comentários. Eu quero ler o seu comentário e eu quero trabalhar em cima. Talvez essa sua crença limitante é a crença de muitas outras pessoas. Ou às vezes alguém já superou essa crença e pode te ajudar de alguma forma. Talvez eu já superei e possa te ajudar de alguma forma. Mas coloca aqui. Só que para você entender, olha só, para quem chegou agora, a nossa live hoje aqui é uma live assim, bem
delicada, né? Falar de sabotadores, falar de crenças limitantes, são coisas muito complexas. Não dá pra gente falar assim, muitas vezes em uma hora, em um dia e tal. Tem muitas coisas pra gente falar. O meu objetivo hoje aqui é falar pra você sobre os sabotadores internos e sobre 7 passos para você alcançar o seu potencial máximo. Tá? Só que muitas coisas você vai precisar de ajuda e muitas coisas você vai ter que identificar e trabalhar sozinho. Ok? O primeiro passo aqui é você identificar os sabotadores internos. Eu dei aqui mais passos dentro desse passo, como você faz isso. Depois qualquer coisa você volta a live lá, porque não dá tempo da gente falar. O segundo passo é o desafio das crenças limitantes. É você identificar as crenças limitantes e trabalhar as crenças limitantes. Olha só que interessante. A mente humana tem uma tendência natural a se apegar às crenças limitantes devido à aversão à incerteza. Podemos treiná-la para ser mais flexível. Nós podemos treinar tudo isso. Assim como você acrescenta essas crenças limitantes que acabam te sabotando, você pode acrescentar na sua vida crenças fortalecedoras. Essas crenças fortalecedoras vão ajudar você a trocar o nível, a melhorar, a crescer, a desenvolver. Então tudo que você está vivendo agora está ligado aos sabotadores que estão na sua vida e às crenças que você instalou nesse processo. Aquilo que você acredita é o que está definindo aí o seu futuro. Talvez você não está conseguindo alcançar os seus objetivos porque você instalou essas crenças limitantes e você não se sente merecedor ou você não se sente merecedora. Você tem talvez uma crença limitante de não merecimento. Sabia que a maioria das pessoas não tem medo de fracassar? Você sabia disso? Que a maioria das pessoas não tem medo de fracassar? O que você está falando, Nil? A maioria das pessoas tem medo de fracassar, sim. Não, a maioria das pessoas não tem medo de fracassar. A maioria das pessoas tem medo do sucesso, tem medo do resultado. Sabe por quê? Porque elas têm que sair da zona de conforto. Elas têm que ir para um lugar onde elas não estão acostumadas. Elas têm que fazer coisas que elas não estão acostumadas a fazer. Elas têm que frequentar ambientes que elas não estavam acostumadas a frequentar. Então a maioria das pessoas, na verdade, começam a se sabotar justamente porque elas têm medo do novo, têm medo das coisas que estão por vir, têm medo do sucesso, têm medo muitas vezes da fama, têm medo muitas vezes de sair do lugar. Não é nem de fracassar, sabe por quê? Porque fracassar, eu e você estamos acostumados a fracassar. Então quando nós fracassamos, quando nós erramos, quando nós caímos, nós temos essa capacidade de se levantar, de se reinventar. Você tem essa capacidade. Quantas vezes você começou do zero? Quantas vezes você superou os seus desafios? Valéria, bom dia. Quantas vezes você teve essa capacidade de se reinventar? Quantas vezes você teve que mudar a sua estratégia, mudar o seu plano? Quantas vezes destruíram você e você se reinventou? Talvez você possa até se identificar como uma fênix. De tantas vezes que você ressurgiu, né? Teve que ressurgir, teve que reconstruir aqueles cacos que você estava quebrado ali. Você teve que se reinventar. Quantas vezes? Pois é, você tem essa capacidade. Você tem essa capacidade de se reconstruir em meio ao caos. O ser humano tem essa capacidade. Quantas catástrofes já aconteceu no mundo e o ser humano teve a capacidade de se reinventar, de se adaptar a novos ambientes, de fazer alguma mudança. Olha a força que você tem. Nem me fale, né, Raquel? Olha a força que você tem, olha a capacidade que você tem, olha o potencial que você tem escondido dentro de você. Pega essa força aqui e começa a dominar esses sabotadores. Pega essa força que está dentro de você e começa a dominar as crenças limitantes que você tem. Pega essa força e começa a trazer para fora e começa a avançar conforme é necessário na sua vida. Começa a se posicionar e governar a sua vida e os resultados vão começar a aparecer. Não tem nada que vai ficar na sua frente a partir do momento que você se levanta, a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você olha para o espelho ali e vê a capacidade que você tem. E vê o quão grande você é, o quão guerreiro você é. O quanto de desafio você já enfrentou, o quanto que já te pisaram, o quanto já te humilharam e mesmo assim você não ficou no chão, você se levantou, você sacudiu ali a poeira daquele tombo que você levou e você começou novamente, você conseguiu ter resultados. Olha a capacidade que você tem.
Olha a força que você tem. Olha o quanto guerreiro, o quanto guerreira você é. Você vai deixar com que os sabotadores dominem você? Que pensamentos internos definam o seu futuro? Que crenças limitantes definam o seu futuro? Não, você é maior do que isso. Você é mais do que isso. Então para de se diminuir, para de acreditar que você não é capaz, para de acreditar, de contar essa historinha pra você, que você não é bom o suficiente para conseguir alcançar os seus objetivos. A Eveline falou aqui, ó, o bom de recomeçar é que você já sabe o que não fazer. Recomeçar nunca é do zero, é com experiência, exatamente. Você já traz uma bagagem, você já vai muito mais rápido porque você já sabe os passos. E aí você passa por esses momentos para ter essas experiências. E talvez para ajudar outras pessoas. Talvez você até ajuda outras pessoas, mas não ajuda você mesmo. Vamos trabalhar nisso? Vamos alcançar esse potencial máximo? Você tem um potencial muito grande, só não está usando ele da forma adequada, como deveria. Está na hora de você se levantar e dar os passos necessários para você alcançar aquele objetivo que você está buscando. Está na hora de você começar a viver o seu propósito. Olha que interessante. Não tem como fugir disso, gente. Eu vivo isso e não tem como fugir. Mas Romanos 12:2 fala para você não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Para a terceira parte que fala conhecer, né? Para você acessar, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí está um ponto importante. Para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que Ele já liberou para você, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sonha para você, uma vida plena, uma vida repleta de harmonia, conexão espiritual, enfim, tantas outras coisas que você deve estar buscando para estar vivendo, já está liberado para você. É você que não quer acessar. É você que não quer mudar a sua mente, a sua mentalidade. Você quer ser o padrão, você quer ser igual a todo mundo. Você quer fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem e está esperando ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Você precisa trilhar o seu próprio caminho, você precisa vencer os seus próprios medos, você precisa vencer os seus próprios desafios e provar o quão grande você é. Mas não para as pessoas, para você. Você precisa provar para você só para você. Aliás, se for falar da parte espiritual, Deus já acredita em você. Só que você muitas vezes não acredita em você. Às vezes até as pessoas acreditam em você, mas você não acredita em você. O terceiro passo aqui é cultivar a autocompaixão. A autocompaixão tem uma importância muito grande na superação dos sabotadores internos. A autocompaixão é um antídoto poderoso para a autocrítica e a autossabotagem. Ei, sabe o que é a autocompaixão? Coloca aqui. O que é autocompaixão para você? Coloca aí enquanto eu vou servir meu café aqui. Vai lá, interage comigo aqui. Eu preciso tomar um café junto com você, mas eu preciso que você esteja presente junto comigo aqui. Fala aí. O que é autocompaixão para você? Coloca aqui nos comentários. Enquanto eu sirvo o meu café aqui, coloca aqui o que é a autocompaixão para você. Coloca aí, vai. Digita aí. Vou trazer uma curiosidade sobre a autocompaixão. A autocompaixão não é o mesmo que a autoindulgência. É sobre ser gentil consigo mesmo, mesmo quando enfrenta desafios. Isso é uma curiosidade. Mas coloca aí a sua versão do que é a autocompaixão. O que você acha que é a autocompaixão? O que é a autocompaixão para você? Eu vou te falar o que eu entendo sobre a autocompaixão. E aí vamos ver se as nossas ideias batem aqui. Mas você precisa trabalhar a autocompaixão, porque a sua autocompaixão vai combater os sabotadores internos, tá? A sua autocompaixão é que vai combater os sabotadores internos. A Niviane falou aqui, ó, sentir amor por você. Olha aí, olha que interessante. Gente, precisamos trabalhar a autocompaixão todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos trabalhar a autocompaixão. O que é a autocompaixão? A autocompaixão é o que nós chamamos de amor próprio, é sentir amor por você. Aí você pode estar falando assim, Nil, mas eu me amo. Peraí, vamos lá. Você se ama
suficiente para poder amar o próximo? Você se ama suficiente para poder amar a Deus sobre todas as coisas? Quando eu tiro tempo para curar as minhas feridas, cuidar de mim. Ó, tá legal, gostei da resposta. Aqui ela falou, amar você nos momentos difíceis, te tratar com amor como trataria o outro. Gente, autocompaixão é amor próprio. É amor próprio. Quando Jesus fala, quando um fariseu chega até Jesus e pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, Jesus fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E nós invertemos esse papel. Porque nós pegamos essas palavras e não conseguimos decifrar essas palavras. Porque nós achamos que o outro sempre tem que estar na nossa frente. Que fazer as coisas, que amar o próximo sempre tem que estar na frente de amar a nós mesmos. Aqui, ó. Também é não se punir. E vai uma série de coisas. Mas olha só. Eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo amar ninguém. Eu não consigo fazer nada por ninguém se eu não me amar primeiro. Então, amar o próximo como a ti mesmo, o ti vem na frente do próximo. Você não consegue nem amar a Deus sobre todas as coisas se você não amar você mesmo. Você não consegue transbordar esse amor, você não consegue se sentir amado se você não conseguir amar você mesmo. Então você tem que começar aqui, ó. Tem que começar comigo, tem que começar com você. Você tem que começar a se amar para depois você amar o próximo. Você tem que começar a se ajudar para depois ajudar o próximo. Um doente não consegue ajudar outro doente. Então se cure para poder curar as outras pessoas. Se ame para poder amar as outras pessoas. Cultive esse processo de autocompaixão, porque a autocompaixão, o amor próprio, amar você mesmo vai começar a agir, vai ser um antídoto, vai ser um remédio para os sabotadores. E aí quando os sabotadores vierem lá e dizerem assim, você não é capaz, você não é bom o suficiente, você vai falar assim, mas eu me amo. Eu me amo, isso é o suficiente. Eu me amo e é isso que importa. Eu posso não me sentir capaz agora, mas eu continuo me amando e aquilo que é para mim vai acontecer. E aí você começa a trabalhar esse processo de esmagar os sabotadores na sua vida. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o tempo não nos permite, mas você já tem uma ideia sobre a autocompaixão. Quarto passo aqui, para você começar a viver o seu potencial, alcançar o seu potencial máximo, né? Superar esses sabotadores aí. Quarto passo, estratégias de gerenciamento de estresse, ok? Nesse quarto passo, você precisa gerenciar esse estresse. O estresse ele pode ser desencadeado aí por sabotadores internos, tá? O nível de estresse pode estar muito grande por causa desses sabotadores internos. Então, eu preciso identificar isso e eu preciso criar uma estratégia eficaz para poder gerenciar esse estresse e manter a clareza mental, porque senão você vai pirar, senão você não vai conseguir ficar lúcido ou lúcida para poder agir, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa desligar. Como que eu desligo? Não sei, de repente você trabalha bastante com a internet, com as redes sociais, você está lidando com críticas, você está lidando com um cliente chato, um monte de coisa e tal, chega um nível de estresse que você precisa dar uma desligada. Então o que você precisa fazer? De repente durante o dia ou de repente no final de semana, você deixar o celular de lado e ir para um lugar em contato com a natureza, né? Restabelecer aquele controle mental, trabalhar aquele processo para você dar aquela desligada. De repente o que você precisa é chegar no final do dia e ter um momento de meditação. Você parar, desligar, né, reconectar com você mesmo e aí você viver aquele momento, desligar. Se você trabalha e o seu trabalho é muito estressante, você precisa bater o ponto e esquecer o trabalho. Você não pode levar o trabalho para casa, tá? Eu sei que é difícil você fazer esse desligamento, mas você precisa fazer alguns exercícios, principalmente de meditação ali, para poder desligar. A sua casa é outro ambiente, o seu trabalho é um ambiente totalmente diferente. Então não leve o problema do seu trabalho para casa e não leve o problema da sua casa para o seu trabalho. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Eu não sei se te falaram, mas esse é o preço por ser um adulto, tá? O adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito. Quando ele deixa de ser criança, ele para de ficar berrando, ele para de ficar querendo as coisas ali, porque a criança faz o que quer. O adulto não, o adulto tem responsabilidades
tá? E você já tem responsabilidades e precisa assumir essas responsabilidades na sua vida. Então você não vai fazer só o que você quer, você vai fazer aquilo que é preciso. E aí você vai precisar entender o seu ambiente de trabalho e o seu ambiente familiar, o seu ambiente de casa. E você vai ter que desligar, vai ter que virar uma chavezinha quando você estiver num e virar uma chavezinha quando você estiver no outro. E vai ter que lidar com isso, vai ter que encontrar estratégia para isso, para que os sabotadores não venham a agir na sua vida. E você acha, quando você começa a misturar, você vai achar que você é uma coisa no ambiente de trabalho e em casa você é a pessoa do trabalho, e você acaba misturando tudo e você vai ter que lidar com esse estresse, você vai ter que aprender a gerenciar, porque você é o adulto aí, tá? Então aprenda isso. Quinto, definir metas claras e positivas, tá? Eu tenho falado todos os dias aqui sobre a gente definir metas. E aí o que acontece? Quando você não define metas, tá? Vou voltar assim, eu vou falar isso daqui para sempre, eu acho, tá? Orar e vigiar, exatamente. Eu vou falar isso aqui para sempre porque o desenvolvimento pessoal depende disso. Definir metas claras e objetivas e positivas, né? Definir as metas aí vão ajudar você a manter o foco no futuro, ao foco naquilo que precisa ser feito, e vai evitar o quê? Pensamentos sabotadores. Vai evitar. Por mais que a pessoa esteja crescendo, por mais que ela esteja desenvolvendo, por mais que ela comece a ter resultados, esses pensamentos sabotadores, eles vão te acompanhar para o resto da vida. Isso é bom porque vai fazer com que você tenha esse equilíbrio, tá? Porque você vai ter que agir contra eles todo momento, todo instante. Mas definir metas, definir objetivos aí positivos, claros, vão ajudar você a caminhar, a fazer aquilo que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo, para você cumprir o seu propósito. Isso vai ajudar a eliminar esses pensamentos sabotadores, tá? Porque você tem um objetivo. Se você não quer fazer por você, faça pelas pessoas que dependem de você, faça pelo seu filho, pelos seus filhos, faça pela sua família. Crie esses objetivos e comece a caminhar de acordo com esses objetivos. Isso vai motivar você a avançar. E se você não alcançou, se você está longe, entenda que você precisa dar muitos passos para você chegar lá. E quanto mais você ficar adiando, quanto mais você ficar se lamentando, quanto mais você ficar reclamando, mais vai ser difícil de você chegar no seu objetivo. Tá? Lembra que a gente falou agora há pouco? Você é capaz. Você é responsável pelo seu fracasso e também pelo seu sucesso. Então depende de você e de mais ninguém. É você que tem que criar essas estratégias. É você que tem que definir os seus objetivos e criar um planejamento. Tem um plano para poder seguir, tá? E aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos. O sexto passo é você construir uma resiliência, tá? É importante você construir essa resiliência na superação de desafios e de pensamentos sabotadores. Ser resiliente é o quê? É você ter a capacidade de passar pelos problemas, pelas adversidades e voltar ao seu estágio normal, tá? Não é você ser durão o tempo todo, não. Não é você conseguir aguentar tudo no peito. Não, vai ter momentos que você vai conseguir superar e tem momentos que você vai ter que se curvar. Tem momento que não vai ter jeito. Tem momento que o fogo vai ser tão forte que ele vai mudar o seu estado. Mas você vai ter que ter a capacidade de voltar ao estágio normal depois. Depois que aquele rolo compressor passou por cima de você, depois que quebrou todo você, é a capacidade que você tem de reconstruir aqueles cacos. Isso é ser resiliente, tá? O termo resiliência tem raízes na física, descrevendo a capacidade de um material voltar ao seu estado original após ser deformado. Isso é você que passou pelos desafios, você que passou por vários problemas, você que esteve no fundo do poço e conseguiu voltar, você conseguiu crescer novamente, você conseguiu ter os resultados. Então, você é uma pessoa resiliente. Você teve a capacidade de voltar ao seu estágio original, de ser quem você é, de ser quem você foi chamado para ser. Talvez você viveu um relacionamento abusivo, talvez você viveu problemas muito sérios, problema de saúde, eu não sei. Você teve à beira da morte, à beira de desistir de tudo, mas você teve a capacidade de se reinventar novamente. Pois é, isso é resiliência. Resiliência, e você precisa cultivar isso. Você tem essa capacidade, você tem esse poder escondido da resiliência dentro de você. E o sétimo e último passo para que você possa realmente alcançar o seu potencial máximo e superar os sabotadores é você criar um ambiente de apoio. Tá? Então nessa última etapa aqui, você vai ver a importância de criar um ambiente de apoio e cercar-se de pessoas e recursos que incentivem a permanecer no caminho de sucesso. É importante você ter pessoas em quem você confie
pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam ser a sua base. Talvez vão ser pessoas da sua família, talvez não vão ser pessoas da sua família, talvez serão seus mentores, talvez serão os seus terapeutas, o seu psicólogo, o seu coach, alguém que possa fazer parte dessa rede de ambiente, desse ambiente de apoio, essa rede de apoio que você vai precisar, que é aquela pessoa que você busca para te orientar naqueles momentos específicos. Talvez seja seu pastor, seu padre, seu líder espiritual, talvez seja alguém que esteja sempre pronto para te ajudar, para te atender, para poder te dar as orientações. Você precisa cultivar isso, você precisa criar isso. Porque sozinho, sozinha, você não vai para lugar nenhum. Sempre você vai precisar de alguém. Sempre alguém vai ter que te ajudar de alguma forma. Sempre tem alguma coisa que você não vai conseguir sozinho ou sozinha. Lindy, bom dia. Você vai precisar de uma rede de apoio, tá? Você precisa... eu sei que você deve estar frustrado com muitas pessoas, mas você precisa aprender a confiar nas pessoas. Nem todas as pessoas vão agir da mesma forma, tá? Você pode ter se decepcionado, você pode ter, assim, enfrentado vários problemas com pessoas, mas você vai ter que acreditar nas pessoas. Você vai ter que acreditar nas pessoas. Em um momento ou outro, você vai precisar de alguém e você vai ter que aprender a desenvolver essa sua confiança. E se as pessoas te traírem, isso fala mais sobre elas do que sobre você. Se elas não te apoiarem, fala mais sobre elas do que sobre você. Mas aprenda, continue confiando nas pessoas. A influência do ambiente em nosso comportamento é tão poderoso ou tão poderosa que é conhecida como psicologia do ambiente. Tá? Então, se o ambiente está difícil, mude o ambiente ou mude de ambiente. Você tem duas opções. Ou você muda o ambiente em que está te fazendo mal, ou você muda de ambiente. É as duas opções que você tem. Tá? Porque às vezes o problema é você. O problema é o seu comportamento e às vezes você precisa mudar de ambiente. Às vezes você quer mudar todas as pessoas à sua volta, mas quem precisa ser mudado é você. Então é você que tem que mudar. Ou do ambiente ou no ambiente. Ou o ambiente de uma forma geral, né? Mas esses são 7 passos aqui para você explorar o seu potencial máximo. Então hoje a gente falou sobre isso, né? Sobre esses 7 passos para superar os sabotadores internos e criar um caminho para o sucesso. Lembre-se de que você tem o poder de vencer esses sabotadores e alcançar as suas metas. A aplicação consistente desses passos que a gente falou hoje pode levar a uma mudança positiva e duradoura na sua vida. E eu te agradeço por se juntar a mim nessa transmissão, nessa live super poderosa que nós estamos aqui transbordando conteúdo todos os dias, porque eu aprendo com vocês, né, e consigo transbordar um conteúdo também na vida de vocês. E eu espero que você use essas ferramentas para atingir o seu pleno potencial, que você coloque em prática tudo que você tem aprendido aqui e que esses resultados possam aparecer na sua vida. Claro que todo esse conteúdo aqui é tema de acompanhamentos para meses, né, para você identificar e para você trabalhar cada um deles. Mas a ideia aqui é te alertar, é te mostrar que você é responsável por tudo isso. Você vai enfrentar esses desafios internos, mas você precisa superar e vencer. Vai precisar de ajuda? Vai. Vai ter que encontrar as pessoas certas para poder te ajudar? Vai. Porque sozinho é muito mais difícil. Então, faça aquilo que é preciso. Ande no caminho que seja necessário e eu tenho certeza que você vai ter os resultados que você está buscando. Fechou? Vai lá cuidar do seu dia, vai lá cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar do meu e eu desejo que você faça um dia incrível, incrível, incrível. A Valéria falou assim, quando mudamos o nosso ambiente, né, as pessoas mudam, as coisas mudam, né? A gente tem essa capacidade sim. Fechou? Gratidão por vocês estarem aqui. E amanhã, 7 da manhã, nós temos um encontro marcado para mais um bate-papo, para tomarmos um café junto e falarmos sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Vai lá. Tchau, tchau. Deus abençoe.